interview is with Pain Gaming's Robo and it is entirely in português. Então, eu espero que não seja muito estranho se eu começar a falar português meio assim do nada, mas não faria sentido entrevistar ele em inglês. Enfim, vamos lá. Como é que você tá se sentindo jogando contra os melhores times aí na Islândia? Cara, eu tô muito feliz de ter essa chance. Todo o campeonato internacional é uma chance única, porque vencer o CBLOL é realmente muito difícil. Então, a gente só tem uma vaga, então todo mundo que tá aqui é uma chance única. E eu não quero desperdiçar essa chance, eu tô sentindo muita confiança no nosso time. A gente mandou mal hoje no early game, mas a gente mostrou que mesmo atrás a gente consegue voltar na partida. Isso é uma qualidade muito boa. Na minha opinião, a gente mostrou que a gente é um time perigoso mesmo atrás, mesmo começando mal. Então, eu particularmente estou bem feliz e tenho certeza que daqui para frente a gente só tende a melhorar aí, principalmente o early game, que foi onde a gente errou mais. E daqui para frente eu tomara que a gente saia aí com mais vitórias e quem sabe faça uma história nova aí pro Brasil. Ia adorar. Conta então, como é que foi para vocês terem esse pick-up depois do early game? Como é que vocês recuperaram a situação da PEN? Cara, basicamente, para voltar desse jogo, que o early game foi desastroso, a gente teve que utilizar muito bem o macro. É o famoso macro game que a galera fala. A gente conseguiu colocar eles em uma posição de não conseguir snowballar tanto, de não conseguir ampliar e aumentar ainda mais a vantagem que eles tinham. Acho que a gente mandou super bem nisso em time e eles não conseguiram responder também. Acho que eles ficaram um pouco atrás, um pouco perdidos nas nossas movimentações e tal. E isso fez com que a gente ganhasse tempo. E com o tempo, o Darius vai ficando cada vez mais forte, o Sylas vai ficando cada vez mais forte. E foi isso que aconteceu, a gente foi ficando cada vez mais forte, a Tristana também. E a gente conseguiu aí sair com a vitória. O Sylas do Dinos estava brabo hoje. Aliás, é aniversário Tava dele, brabo. né não? É, aniversário dele, já cortamos um bolinho, já foi parabéns. Tinha falado pra ele, pode me carregar, deu bom, deu bom. Deu bom, foi o bolo. Vamos falar então sobre a solo queue europeia. Como é que tá sendo essa experiência pra vocês? Foi um baque assim logo de cara ou vocês já começaram assim, tipo, super pique, super poderosos? Cara, só que a europeia já vim pra cá outras 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Acho que todas eu consegui chegar no desafiante, que é o tier máximo. Dessa vez eu tô levando um pouco diferente, porque eu tô aqui pra mandar bem na MSI, eu não tô me importando tanto com as colocações da fila em si. Acho que é uma fila melhor que a do Brasil, mas mesmo assim não é uma fila tão insana quanto a da Coreia, por exemplo. Acho que a da Coreia é a melhor fila do mundo, mas com certeza a fila aqui é muito, muito boa. Os jogadores são muito bons mecanicamente, acho que deu pra ver isso, que a gente teve um pouco de dificuldade no early game contra a galera da Turquia, porque eles jogam também bastante solo kill aqui, então eles têm uma mecânica muito boa. E acho que é mais isso a diferença da solo kill daqui. E eu particularmente, eu só quero mandar bem na MSI, não tô me importando tanto com a solo kill, mas tô subindo uns pontinhos ali, devagar eu tô indo, tá ligado? Já tô no mestre ali, uns 300 pontos, e daqui a pouco nós sobe, tá suave. Muito bem, justíssimo. E deixa eu te falar, a rivalidade turco-brasileira é muito conhecida, especialmente nas redes sociais. Depois de vocês derrotarem o time deles, eles estão bem felizes no Twitter. Você vai ver depois quando você abrir. Eu vou te perguntar, vocês estão agora com dupla rivalidade, porque vocês têm esse time da Turquia, o Istanbul Wildcats, e vocês também têm agora um representante deles da Mad Lions, que aliás ele tá O Armutão. ansioso. Pois é, o Armutão tá ansioso pra te encontrar. Já fiz entrevista com ele, quero só ver. O que você acha do Armut? O que você acha dessa lineup da Mad Lions que tá indo representar a Europa? Cara, eu nunca joguei contra ninguém da Mad Lions, só o Armutão. Acho que a gente se enfrentou no Mundial de 2019. Ele saiu ali vitorioso com 2-1 na soma de jogos, de vitórias e derrotas. Aquele sorrisinho. Eu tô bem ansioso pra enfrentar ele, porque eu sentia que naquela época eu não tava numa fase muito boa. Acho que tanto em time quanto individualmente, acho que a gente não tava tão encaixado, e eu acho que esse ano eu particularmente me sinto muito mais confiante. Então eu tô bem ansioso para enfrentar ele, porque acho que agora vai ser um duelo justo, entre aspas. E sem dúvida nenhuma, eles são um time muito forte. Todo mundo sabe que a LEC, que é a Europa, é uma região muito, muito forte. Eles sempre vão para semifinais de mundiais, semifinais de MSI. Então eu espero um jogo muito difícil contra eles, mas eu particularmente estou bem confiante, que eu sei que se a gente jogar nosso jogo, se a gente focar e não cometer os erros de early game, principalmente, que a gente cometeu hoje, acho que a gente consegue mandar bem contra eles também. Muito bem. E quem é que são os oponentes mais fortes do seu grupo, na sua opinião? Cara, minha opinião é o PSG e a Mad Lions, sem dúvida. Acho que o PSG é um pouquinho mais difícil. Eu acho que eles são um time bem, bem perigoso. Eu tô bem ansioso para enfrentar eles também, porque
Eu, particularmente, assisti alguns jogos da liga deles e é um gap muito grande de nível dos times. Tipo, os dois primeiros são muito melhores do que os outros. Então, eles ficaram, acho que 19/1 ou 20/1 e o último lugar ficou 1/20. Então, é uma discrepância gigante. Enquanto que no CBLOL a galera ali é mais acirrada, a galera vai, um tira jogo daqui, o outro tira dali. Então, eu tô bem ansioso para ver qual o nível deles real, porque às vezes você assiste alguns jogos deles, eles parecem muito insanos, mas é porque o outro time também tá 1/20, então eu tô bem ansioso para ver eles contra jogadores experientes e bons também. Acho que eles já vão estar jogando, já vão ter jogado quando a gente enfrentar eles contra a Mad Lions, então vai dar para ver um pouquinho mais sobre esse time, mas na minha visão eles são um pouco mais fortes que a Mad Lions. Olha, quero ver. Vamos falar um pouco dessa mentalidade de underdog, que talvez eu acho que os times brasileiros tenham, até porque a expectativa dos fãs do CBLOL sempre que vai o time brasileiro pra fora vai ser difícil. Fala pra mim como é que é pra vocês chegarem com... Vocês chegam a ter essa mentalidade de underdog e isso talvez ajuda vocês a fazerem uma performance melhor? Cara, eu particularmente não penso muito nisso de underdog. Eu tô aqui pra vencer, eu tô aqui pra dar o meu melhor no MSI. Acho que todo mundo do time entendeu isso. É um time que já tem bastante experiência. Acho que isso é um pequeno problema também pro Brasil. Se você pegar os primeiros times da Europa que iam para campeonatos internacionais, eles não mandavam tão bem antigamente. Aí quando eles começaram a ir 3, 4, 5 vezes, os mesmos jogadores, eles começaram a mandar super bem. E acho que isso é uma coisa totalmente diferencial, que nesse time a gente tem 4 jogadores que já jogaram internacionalmente. Acho que só o Kaká que ainda não jogou, mas eu confio 100% que ele consegue jogar e acho que isso ajudou a gente hoje. A gente teve a calma, a gente conseguiu voltar de um jogo muito difícil no early game e isso mostra a nossa resiliência e também experiência, porque, querendo ou não, provavelmente se a gente fosse jogadores novatos, talvez, ou não tivesse tanta experiência, talvez a gente não conseguiria voltar desse jogo. E isso é uma coisa que me deixou bem animado, porque um time vitorioso não é só aquele que ganha snowballando, que ganha ganhando tudo desde o começo. Às vezes você vai enfrentar dificuldades, às vezes você vai fazer algumas jogadas erradas, que foi o nosso caso hoje. Então, a gente tem que estar preparado para tudo aí, porque aqui são só os melhores e qualquer errinho pode virar um problemão. É verdade, só os melhores e vocês incluindo. O que você acha que você vai levar pro Brasil do MSI? Cara, eu espero sair daqui com uma campanha histórica. Eu, particularmente, quero levar esse legado e mostrar para todo mundo, todos os jogadores e todo o público do Brasil que a gente consegue também mandar bem internacionalmente. E acho que esse é o meu maior objetivo. Se eu não conseguir, eu vou ter tentado o meu melhor, mas é esse que eu almejo, que eu tenho certeza que se a galera do Brasil vê que é possível, acho que a gente consegue dar um step up gigante, quem sabe ficar bem relevante aí internacionalmente. Valeu, muito obrigada pela entrevista e boa sorte para vocês aí no MSI. Valeu, galera. Torce pra gente. Go Pen. Bora dar.